Boa noite. Começa agora o TJ PUC dessa sexta-feira, 21 de junho. Boa noite, e esses são os destaques do dia. Vendas em Campinas caem em relação ao ano passado e preocupam comerciantes. Pessoas com medo de dirigir procuram escolas que ajudam a superar a fobia. Praças em estado precário fazem com que alguns moradores cuidem das reformas com as próprias mãos. Há um ano que o Instituto Hilda Hilst estimula a criação de novas obras com projeto de residência. Começa agora o TJ PUC, segunda edição. As vendas do comércio campineiro caíram em comparação ao ano passado. Nem o Dia das Mães e o Dia dos Namorados animaram os consumidores a comprar mais. Roupas, sapatos, eletrodomésticos. As vendas dos últimos 2 meses foram menores comparada ao ano passado, em todos os setores. A conjuntura econômica, tá certo? Quer dizer, a economia, este ano, ela está num processo mais desacelerado do que o ano passado. Tá certo? Então, a inflação subiu, o governo aumentou as taxas de juros, então isso influencia muito. Com o aumento da inflação e das taxas de juros, as vendas caíram, consequência tanto para os consumidores quanto para os comerciantes. Nos eventos do meio do ano, Dia das Mães e Dia dos Namorados, o consumo foi bem menor em relação ao mesmo período do ano passado. Houve uma diminuição até do fluxo de pessoas no centro da cidade, como conta este comerciante. Este ano a gente percebeu sim uma diminuição, uma queda aí nas vendas. E assim, não é uma coisa local ou de loja, a gente percebe que todas as lojas estão tendo um pouco de dificuldade. Os consumidores sentiram a alta dos preços e por isso reduziram as compras. Está muito alto as coisas, né? Tanto no alimento como nos eletrodomésticos. Estou achando muito mais caro, porque o ano passado estava bem mais em conta. Hoje a gente tem que pensar em onde comprar. Então o que subiu tanto? Está muito alta a inflação. Uma das sugestões para os consumidores é investir na pesquisa de preços. Então eu procuro buscar fora o que eu encontro aqui de um preço, às vezes procuro lá fora com preço umas 3 vezes menor, assim nas lojas de fábrica. Então eu procuro fazer economia dessa forma. Mesmo com as vendas baixas neste ano, se houver uma diminuição da inflação, o economista da SIC acredita que as vendas podem aumentar no segundo semestre. Deve melhorar realmente, mas não tanto como a gente gostaria que melhorasse. Aumentou em 60% o número de multas por desrespeito a vagas de idosos e deficientes nas ruas de Campinas. A comparação é dos primeiros 4 meses deste ano com o mesmo período do ano passado. De janeiro a abril, foram 477 infrações registradas pelos agentes da INDEC. Moradores de ruas de Campinas têm agora a oportunidade de mudar de vida e se integrar à sociedade. A nossa reportagem foi conhecer a Casa de Passagem. Alimentação, documentação, vestuário e cuidados de higiene e saúde são alguns dos serviços disponibilizados pela nossa Casa de Campinas. Procurei ajuda porque eu conheço eles eu sou criado no Padarô desde pequeno. Aí eu quero uma melhora para minha vida, né? Ficar aí jogado na rua não é lugar para ninguém não, né? Inaugurada há um mês, a nossa casa é a primeira casa de passagens destinada a moradores de rua em Campinas. A casa é uma parceria entre a Prefeitura e o programa Além da Rua. A casa oferece 25 vagas para moradores que querem sair dessa triste situação. A dificuldade é trazida por eles por conta da situação que eles viveram boa parte da vida, de seguir uma rotina, um início, um meio e um fim. Na verdade, essa dificuldade é com eles. A Casa de Passagem pode abrigar 17 homens e 8 mulheres em um período de até 6 meses. Hoje a casa abriga um total de 16 pessoas, dessas 5 são mulheres. Coordenar uma equipe de 25 pessoas, que cada um sabendo qual é o seu papel, é muito fácil. Então, para mim, é um grande prazer, porque a gente tem grandes profissionais aqui. O ambiente oferece oficinas artísticas para o resgate de valores individuais e trabalha também com a convivência em comunidade, com o estabelecimento de regras de convívio, como a organização da casa. Estou completando 2 meses já na casa, né, de muita produtividade. É uma vivência bem espetacular, né? Você está convivendo com uma série de pessoas que você
vai criando um vínculo de amizade, né? E você vai construindo a sua reinserção na sociedade, né? É uma forma de você buscar, através de pequenas coisas, atividades da vida diária mesmo, retornar para o âmbito familiar, para a sociedade, de uma forma íntegra, digna, né? De uma forma diferente da que viemos ou da que eu vim. A Casa de Passagem, localizada no bairro Guanabara, funciona 24 horas por dia. Para mais informações, o telefone de contato é 3325-1457. A onda de protestos que marcou a capital paulista e se espalhou pelo país na última semana chegou a Campinas. Quem tem mais informações é o repórter Emerson Jambelli. Boa noite, Emerson. Boa noite, Flávio. E mesmo com a redução da tarifa para R$ 3,00 que aconteceu na quarta-feira, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes participando do protesto que aconteceu ontem aqui em Campinas. A manifestação seguiu por várias ruas da cidade. Os manifestantes carregavam consigo cartazes que contestavam ações do governo e até mesmo a FIFA. No início, o protesto foi bem pacífico, mas a minoria de vândalos acabou por ser responsável pela depredação de alguns espaços públicos e o saque e roubo de lojas. A polícia interveio com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo e foram registrados 24 feridos entre manifestantes e policiais. Para hoje foi organizado um segundo protesto. Cerca de 3 mil pessoas estão reunidas agora na Avenida Norte e Sul e seguem para a prefeitura, mas hoje a manifestação é bem menor. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emerson. Você conhece alguém que tenha carteira de motorista e não dirige por medo? Esse é um problema que atinge 2 milhões de brasileiros e as mulheres são a maioria. Elas compõem o número de 75% das vítimas de fobia de trânsito. No mesmo dia em que completou os tão esperados 18 anos, Maria Tereza não perdeu tempo, se inscreveu na autoescola. Ela queria independência, não precisar mais dos pais para poder sair. Mas, quando a CNH chegou, a história foi outra. Com receio do trânsito e sem incentivo dos pais, Maria Tereza chegou a ficar mais de 1 ano sem dirigir. Além de eu me sentir muito despreparada, principalmente eu não tive muito apoio dos meus pais. Então você fica meio receosa, né, de entrar em um trânsito. Ela procurou ajuda para enfrentar este problema. E Maria Tereza não é a única. Só neste centro de treinamento, cerca de 40 pessoas são treinadas por mês, 95% mulheres. Além das aulas de direção, o centro oferece apoio psicológico. Tem uma questão de falta de incentivo, às vezes do marido não querer que ela dirige, ou dela ter tirado a habilitação e ninguém ter tido a paciência de sair com ela, de explicar para ela, então ela acabou deixando de dirigir. Tem, às vezes, por uma questão que é um pouquinho mais grave, de ter sofrido algum acidente mais grave, de ter tido algum trauma. Nas aulas de direção, nas ruas da cidade, o instrutor anota o desempenho dos alunos. Depois de cada 4 aulas, todos são obrigatoriamente atendidos pela psicóloga. Ela faz um atendimento, emite o seu parecer, né? No retorno, na quinta, por exemplo, a quinta aula já, a próxima aula dela prática, eu vou ter todo o histórico dela, mais as orientações da psicóloga. Depois de 25 aulas, a estudante conseguiu superar o medo de dirigir. Você ganha uma segurança que você não tinha, né? Então hoje é muito mais fácil eu ir para um lugar e estar segura naquilo que eu estou fazendo do que antes. Veja no próximo bloco. O TJ PUC entrevista a autora Helenice Priedo sobre seu livro Poete Calmamente. E ainda, confira as dicas culturais para o seu fim de semana. O TJ PUC volta em instantes. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Técnicas de São Paulo, começaram nesta semana a avaliar as causas da cratera que se abriu no bairro do Cambuí. Os profissionais já vistoriaram o local, mas não há previsão para que o primeiro laudo seja emitido. Até que sejam identificadas as causas, a Prefeitura vai bancar as análises técnicas. Depois, os custos serão cobrados dos responsáveis. Existem cerca de 2.000 praças na cidade, muitas delas praticamente abandonadas. Mas, em alguns casos, os próprios moradores dão vida a esses espaços.
Mato alto, falta de iluminação, entulhos, quadras em mau estado, bancos e brinquedos destruídos. É o que encontramos em muitas praças de Campinas. Mas aqui na Praça Judite Galani de Oliveira, na Vila Castelo Branco, a situação é diferente. Arborizada e um parquinho com brinquedos. Tudo graças a este morador. Tem uns 4 meses que eu consegui deixar nesse estado que ela está. E com apoio de vizinho, eu tive o meu vizinho de baixo ali, o senhor Antônio Carlos, eu fazendo isso aqui, e ele falou, pode deixar que eu pinto isso aí pra você. Aí eles forneceram a tinta, eu ia fazendo e ele vinha, à tarde ele pintava pra mim. A Administração Regional 5, responsável pela região, colaborou com algumas doações. Ele quis fazer da maneira dele, do jeito dele, pintar da maneira dele, instalar os bloquetes da maneira dele, mas foi doado o cimento, foi doada a pedra, justamente foi feita uma parceria com ele. Por isso que a gente cedeu o material para ele. Mas o Wilson ainda acredita que faltam algumas coisas para tornar esse um ambiente de lazer mais seguro para a comunidade. Eu pretendo melhorar mais, mas que nem eu falei para você, uma iluminação à noite seria o ideal também. Uma saliência ali para queda de amortecer carro, né? Por causa de já teve acidente várias vezes ali embaixo. Outro exemplo é essa praça aqui do Jardim Aurélia. Há 8 anos, um morador dedica uma parte do seu tempo para cuidar desse local que antes era abandonado. Hoje, mais 2 moradores o ajudam nesse trabalho. Eu acho que as pessoas que moram na nossa comunidade sentem a necessidade, principalmente as crianças, de ter uma área de lazer. Os vizinhos Adelson Oliveira, João Correia e Acir Rosa fazem a manutenção da praça pelo menos 3 vezes por semana. Eles afirmam que a Regional 11, responsável por essa zona, realiza o trabalho apenas uma vez ao ano. Sem apoio da prefeitura, a prefeitura inclusive fez algumas obras aqui, mas apoio efetivo da prefeitura a gente não tem. A mostra O Fantástico Corpo Humano, em exposição no Parque Dom Pedro Shopping, está chamando a atenção de muita gente. A exposição exibe corpos humanos praticamente completos, com cortes que apresentam os sistemas e órgãos, todos reais, preservados por técnicas que evitam a decomposição. A riqueza de detalhes atrai alunos desde a escola primária até a faculdade. É possível, por exemplo, conferir uma comparação entre o pulmão de um fumante e o de uma pessoa saudável. A exposição, que já passou por 40 países e foi vista por mais de 200 milhões de pessoas, fica até o fim do mês no Parque Dom Pedro Shopping. A entrevistada de hoje do TJ PUC é a autora do livro Poética Calmamente. Com ela, Bruna Mascarenhas. Boa noite, Bruna. Boa noite, Letícia. A nossa entrevistada de hoje, após reunir muito material escrito, resolveu publicar um livro de poesias. Conosco, a Helenice Pridos. Boa noite, Helenice. Boa noite, Bruna. Primeiramente, agradecemos sua presença aqui no TJ PUC. E para começar, eu gostaria de perguntar como foi o processo de criação do nome do livro. O nome do livro ficou um pouco diferente, né? Porque eu queria que tivesse a ver com o tema que eu abordo nas poesias, que seria a arte poética, a alma e a mente. E aí eu resolvi juntar tudo e saiu Poética Calmamente. Então esse é o significado, a junção dessas 3 palavras. Sim. Ah, sim. E quais os temas o livro aborda? Então, são vários temas, vão desde a poesia social, poesia sobre o amor, sobre relacionamentos, metafísica, sobre a alma mesmo, como eu disse, né? E, então, eu reuni todas as poesias que eu tinha, né? E selecionei mais ou menos pelos assuntos. Bom, a Letícia tem uma pergunta para você do estúdio. Letícia. Boa noite, Helenice. Eu gostaria de saber quais foram as dificuldades de produção do livro. Boa noite. Realmente, quando a gente pensa em publicar um livro, o que mais pesa, eu acho que é a questão financeira, porque esses livros são publicados pela própria pessoa, né? São editoras que publicam on demand, quer dizer, a pessoa tem o material, paga e tem esse material publicado. E toda a parte de comercialização do livro também, a pessoa que tem que cuidar. Então, são essas as questões mais difíceis, porque o material a gente tem,
né? Sempre tem, quem escreve sempre tem o material. Então, dar vida a esse material, né? Materializar isso num livro é que realmente é complicado. Sim, e você poderia mostrar pra gente a poesia que você mais gosta do livro? É difícil escolher uma, né? Mas eu selecionei uma aqui, eu posso ler agora já? Eu selecionei uma que eu acho que tem a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Então, achei que teria alguma coisa a ver. Como pássaros em gaiolas. Como pássaros em gaiolas cantam para as árvores, sem perceber as barras da prisão, assim vivemos, felizes na ilusão. Nem notamos a porta aberta. Não há espada do destino, não há deuses maldosos rindo de nossas dores, somos nós os atores dos nossos dramas diários. Há o mistério que cega como quem olha para o sol, e há a cegueira estática de uma vida errática de quem pensa que vê. Crianças sabem as respostas, mas exigimos as nossas, cheias de mentiras e defeitos. Os livros contam histórias de grandes feitos, mas a história dos grandes homens está nas ruas. Muito bonito, Lenice. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, deixa eu mostrar aqui o livro. Qual câmera? Esse aqui é o livro Poética Calmamente, da Helenice. E para adquirir, basta ir nas livrarias Asa Bessa, em São Paulo, e também pode ser comprado virtualmente no site www.asabessa.com.br. É com você, Letícia. Obrigada, Bruna. E confira agora as principais atividades culturais do seu fim de semana. Logo mais, às 10 da noite, tem show de Sérgio Reis na Rede Eventos de Jaguariúna. Toda vez que eu viajava pela estrada. A apresentação vai ser em conjunto com a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e o repertório reúne os principais sucessos do cantor. Que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo. E é muito louco que essas meninas gostam de aparecer, né? As risadas estão garantidas no sábado, com stand-up Putz Grill, de Oscar Filho. O humorista e apresentador do programa CQC se apresenta no Teatro Iguatemi Campinas, a partir das 7 da noite. E você? Vi ontem. Ele tá bem? Muito bem. A comédia também tem espaço no Teatro Municipal de Paulínia, com a peça Arte, em apresentação única, no sábado, às 9 da noite. Essas cores te tocam, Ivan? Sim, essas cores o tocam, ele tem o direito. Não, ele não tem o direito. Como que ele não tem o direito? Ele não tem o direito. Para as crianças, a opção é a adaptação da peça A Cigarra e a Formiga, em cartaz no Teatro Amil, em Campinas, com apresentações aos sábados e domingos, a partir das 4 da tarde. Promover a troca de experiência entre artistas e pesquisadores de diferentes áreas, este é o objetivo do projeto Residências Artísticas, realizado pelo Instituto Hilda Hilst. Gostar de cachorros e conhecer a obra de Hilda Hilst. Essas são as principais exigências para os artistas que têm a intenção de passar uns dias na casa da poetisa. Hilda é considerada pela crítica como uma das maiores escritoras do século XX. Morreu na cidade de Campinas em 2004, aos 73 anos. Desde junho do ano passado, o Instituto tem sido um lugar para muitos artistas entrarem em contato com o seu interior e com o trabalho da escritora para produzirem suas próprias obras. A ideia era ressuscitar essa ideia de convivência que a casa sempre teve, que é ser um espaço de criação. Que a Hilda sempre pensou como a casa como um local muito sagrado, muito mágico, que proporcionasse a criação. O projeto Residências da Casa do Sol abrigou, desde o seu início, mais de 40 pessoas. Mas a casa já recebia artistas desde quando Hilda era viva. Porque a Hilda gostava muito de receber artistas, intelectuais, amigos na casa. Então ela convidava algumas pessoas para ficarem uma semana, um mês ou um período maior na casa. Então eu fui um residente quando eu a conheci nos anos 90, que eu saí de Maceió, com o intuito de conhecê-la. Um dos lugares preferidos dos residentes que procuram a Casa do Sol é essa figueira, que é uma figura muito presente na obra de Hilda. A mesa e as cadeiras de pedra foram construídas antes mesmo da casa. E a figueira, além de proporcionar sombra e inspiração para os artistas, tem o poder de realizar desejos de quem acredita.
Em parceria com o Ateliê Aberto de Campinas, alguns artistas de diferentes estados foram escolhidos para produzir trabalhos inéditos a partir da obra de Hilda, e assim compor a exposição Poemas aos Homens do Nosso Tempo. Para eles, a residência é uma das etapas mais importantes da criação. O grande barato de uma residência é isso, é te tirar do teu lugar natural de trabalho, de ateliê, de cidade, às vezes, no caso, até da tua zona de conforto, e você confrontar uma nova experiência, né? Quer dizer, o que é que vai sair isso? Eu acho que a residência artística, na verdade, é algo transformador para o artista. E, às vezes eu acho muito mais importante até do que de uma tutoria, vamos dizer assim. O convívio com outros artistas em um espaço, digamos, neutro, no sentido onde nós todos estão fora dos seus nichos, leva a uma discussão e um aprendizado mútuo. Estou aprendendo bastante aqui. Quem quiser conhecer a exposição, vai até o dia 27 de julho, de segunda a sexta, das 2 da tarde até as 7 da noite. E o TJ PUC termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom fim de semana.